Bom dia, meu jovem, bom dia, minha jovem, tudo bem com você? Então, na aula de hoje nós iremos concluir a nomenclatura dos sais, que é o final do capítulo, e apresentar mais alguns tópicos que o capítulo vai trazer para nós, ok? Pessoal, então, vamos começar. Nós estamos falando de nomenclatura de sais. O princípio desse conteúdo é o quê? É entender que eu vou ter uma nomenclatura diferente para sais aloides e dos sais que são oxissais, ok? Então, começando com os sais aloides, tá bom? Então, como é que funciona? Vamos lá. Pegar uma canetinha aqui. Olha só, galera. Os sais aloides, pessoal, eles são baseados sempre, tá? Lembra que eu falei para vocês que o nome dos ânions cada ânion tem um nome? Certo. Então, na aula de hoje, vamos aprender quais são esses nomes. Então, vamos lá. Ó. Então, primeiramente, vamos preocupar com o nome do ânion. Então, o nome de um sal aloide, o nome de um ânion de um sal aloide, ou seja, um ânion que não tem oxigênio, ele, no geral, vai chamar como? Vai chamar com a terminação eto. Beleza? Terminação eto. Então, ficaria como? Ó, cloreto de potássio, por exemplo. Um minutinho. O flúor vai ser o quê? Vai ser fluoreto, certo? O enxofre vai ser sulfeto. O iodo vai ser iodeto. O grupo cianeto termina com eto. Ok? Então, o que nós percebemos? Todos os sais aloides, eles têm essa terminação eto, certo? Salvo quando eu tenho aqui que representar outras informações. Mas não nos preocupemos agora ainda com o caso básico, certo? Então, vamos compor o nome como um todo. Então, como fica o nome? Ó? Ficaria, então, o nome do ânion, certo? O ânion, lembrando que o nome do ânion de sal aloide é só terminação eto. Então, vai ser fluoreto de sulfeto, de iodeto, de cianeto, de alguma coisa. Beleza? Agora, vamos nos preocupar com o que é esse alguma coisa que tem que ter o nome. Beleza? Então, ó, esse alguma coisa nada mais é, meu jovem, do que o nome do cátion que está acompanhando esse sal. Esse ânion. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho o potássio. Então, vai ser cloreto de potássio. Certo? Aqui eu tenho, na segunda opção aqui, eu tenho o sódio. Certo? E tenho o flúor, claro. Então, vai ser fluoreto de sódio. Aqui eu tenho o cálcio acompanhando o sulfeto. Então, vai ser sulfeto de cálcio. Aqui eu tenho iodeto de... Aqui eu tenho combinado o magnésio. Então, vai ser iodeto de magnésio, certo? E, por fim, eu tenho aqui o grupo ciano. Então, vai ser cianeto de potássio. Por que potássio? Porque o potássio está aqui. Só um porém, pessoal. E porém que eu tenho que falar para vocês. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Então, vamos lá. Veja bem, ó. Às vezes, pessoal, alguns dos cátions, principalmente aqueles de metal de transição, eles podem assumir mais de um NOx. O que significa dizer isso? Significa que ele pode ter mais de uma carga diferente. Então, vou dar um exemplo para deixar mais claro para você. Então, vamos lá. Então, veja bem, ó. Observemos aqui. Eu tenho aqui o ferro, certo? E esse ferro, ele está combinado com 2 cloros, ok? Ele está combinado com 2 cloros. Já eu tenho o ferro aqui combinado com 3 cloros. E por que eu estou já de cara falando que o NOx ou a carga é diferente nesse caso? Beleza? Então, para explicar isso para vocês, eu vou para o quadro para deixar isso mais claro. Então, vamos lá.
Vou fazer aqui o new share. Whiteboard. Ok, whiteboard. Então, vamos lá. Então, ó, primeiro caso eu tenho FE CL2, certo? Então, esta é a fórmula. Agora, vamos lembrar como eu compus essa fórmula. Então, vamos lembrar, ó, a fórmula foi composta da seguinte forma. Eu tenho ferro, certo? E esse ferro, por sua vez, tem o ferro e o cloro. Vou colocar aqui, para a gente poder lado a lado. Mudar de cor. Esse ferro aqui, ele é um ferro 2+, certo? Ele é um ferro 2+. E esse cloro é um cloro -1. Beleza? Agora, o que eu faço pela regra do escorregador que nós aprendemos um tempo atrás? Ó, eu vou pegar somente o módulo, certo? Escorrego para o outro lado. Beleza? Somente o módulo e escorrego para o outro lado. Beleza? Então, essa fórmula vai ficar o quê, pessoal? Essa fórmula vai ficar, então, FE CL. Agora eu vou colocar aqui em amarelo para a gente ver. Amarelo não, vermelho. Aqui vai ficar o 2, que veio aqui do ferro, certo? E eu tenho também esse 1, que veio do cloro. Mas como eu tenho 1, eu posso simplificar. Eu simplifico essa fórmula fazendo ela desta maneira aqui, FeCl2. Ok? No entanto, na questão para vocês, não vai vir assim as cargas separadinhas. Então, o que nós podemos fazer, meu jovem? Nós podemos, então, fazer o pensamento inverso. Então, qual que é o pensamento inverso? Ó? O que eu vou fazer? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a fórmula. Essa fórmula é FeCl2. E pensar comigo mesmo. Ó. Eu tenho aqui o Fe e tenho o Cl2. Agora, primeiramente, vamos abrir todos os números. Ó. Então, eu tenho Fe. Então, Fe aqui representa 1. Tá? Vai ficar mais claro para a gente. Agora, pensando o inverso. Ó. Então, aqui eu tenho um número. E aqui eu tenho outro número, certo? O que eu vou fazer agora? Ó? Se antes eu estava descendo o número, agora eu vou subir esse número. Então, ó, eu vou subir esse número para cá e vou subir esse outro para cá, certo? Então, como vai ficar agora? Ó? Vai ficar desta maneira. Ó. Vai ficar Fe. Eu sei que aqui eu tenho o 2 e tenho aqui o Cl e eu sei que aqui eu tenho o 1. Agora eu vou me preocupar com os sinais. Pessoal, agora nós temos que usar um pouquinho do nosso conhecimento. Nós sabemos que o cloro ele é mais eletronegativo. Então, se ele é mais eletronegativo, ele vai ser o quê? Negativo. Então, aqui eu coloco um menos. Ok? Já o ferro vai ser o mais eletropositivo. Lembrando que os metais são mais eletropositivos. Então, ele vai ser o quê? Positivo. Certo? Ah, beleza. Aqui eu tenho uma carga dos dois elementos. Beleza? Então, aqui nesse quadro, nós aprendemos a fazer o quê? Nós aprendemos aqui a deduzir, a encontrar qual será, pessoal, a carga do cátion aqui, que é importante para que nós demos o nome ao nosso sal. Beleza? Beleza, galera. Agora vamos dar uma limpada nesse quadro antes de fechar e fechar isso aqui e ir para o livro novamente. Então, estamos nós aqui no livro novamente. Ó. Então, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o Fe e o Fe aqui. Como irei deduzir se esse Fe é de uma forma ou se esse Fe é de outra forma? Então, ó, primeiro, aqui nós já deduzimos.
no quadro agora. Nós encontramos que SFE possui a carga 2 mais, certo? Se você proceder da mesma forma como fizemos, ó, aqui eu tenho o cloro, fazer o escorregador inverso subindo, ó, eu vou ter o quê? O 3 indo para lá, e esse ferro aqui vai ser o ferro 3 mais. Ok? Agora, observamos o seguinte, pessoal. Nós temos duas coisas diferentes, com fórmula diferente, porém, se a gente for nomear como a gente aprendeu até agora, vai dar o mesmo nome. Isso não pode acontecer, certo? Agora, como eu me viro aqui? Então, ó, vou usar a seguinte regra. Para o cátion que tem a carga maior, eu vou colocar a terminação íquo. Beleza? Só mudar de cor aqui para não ficar confuso para vocês. Ó. Então, aqui, ó. Nesse caso aqui foi o quê? Foi o 3 mais, que é maior que os 2 mais. Então, eu coloco cloreto férrico. Beleza? Então, observe ó, pequenas mudanças aqui. São duas, na realidade. A primeira pequena mudança foi o quê? Foi que sumiu, certo? O conectivo aqui, D. Eu não tenho mais o D, certo? Então, vai ser cloreto, ferro, ok? Alguma coisa. Então, ó, já sumiu esse D. Agora, qual que é a segunda mudança? Que a terminação do cátion agora também muda. Agora, eu vou usar o quê? A terminação íquo, porque eu tenho NOx maior. Então, vai ser cloreto férrico. Beleza? Agora, e quando o NOx é menor? Eu vou usar o cloreto ferroso. Beleza? Tranquilo, pessoal. No entanto, eu tenho uma outra fórmula, um outro sistema, que muitos alunos julgam ser mais fácil até de utilizar. E que sistema seria esse, meu jovem? Seria o sistema de usar o nome, como a gente aprendeu, cloreto de ferro, porém, eu vou evidenciar o NOx aqui do cátion entre parênteses e na numeração romana. Então, aqui eu tenho cloreto de ferro 2, certo? Que eu logo associo aqui a esta fórmula. Ou tenho, por exemplo, aqui, ó, cloreto de ferro 3, que eu já associo aqui a esta outra fórmula. Então, aqui o brometo de estanho é a mesma coisa aqui para a gente. Então, se você ficou com alguma dúvida, tente fazer esse aí, seguindo esses preceitos. Eu acho que tentando, caso você não consiga, retorne para mim que eu te explico mais uma vez, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, nós aprendemos a dar nome a esses carinhos. Beleza. Agora, vamos aqui falar um pouquinho, só mudar aqui a posição. Acho que não dá para mudar. Dos oxissais. Então, beleza. Então, ó, os oxissais, eu já tenho algumas variações, mas é tranquilo, pessoal. Na realidade, o que mais nos preocupa aqui é saber o nome desses benditos ânions, ok? Então, ó, basicamente, a gente vai ter dois tipos de nome de ânions. A gente vai ver uma tabela mais adiante, isso vai ficar mais claro para vocês. Então, vamos lá. Ó. Você vai ter o nome do ânion, que vai terminar ou com ito ou com ato, certo? E colocar D, o nome de alguma coisa. Lembrando que, pessoal, aqui também vale aquela regra. Quando o cátion tem mais de um NOx, como é o caso do ferro, eu preciso me preocupar em colocar aquela informação no nome. Beleza? Mas vamos fazer aqui alguns exemplos para ficar mais claro para nós. Então, vamos lá, galera. Então, ó, aqui algum exemplo. Ó. Beleza. Então, ó, vamos lá. Esse ânion aqui, como é que eu vou deduzir a carga dele? Aqui da mesma forma, ó. Mas só que aqui eu vou para o quadro de novo, para a gente enxergar isso novamente, explicando com bastante calma, para a gente poder aqui
entender. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho o Ca, certo? E tenho aqui combinado com ele, em verde, o SO4. Eu quero que vocês entendam, pessoal, que esse SO4 aqui, ele por si só é um conjunto. Eu falo aqui de íon poliatômico, ou seja, um íon que tem mais de um átomo. Então, o ânion aqui presente, ele tem mais de um átomo, ok? A partir daqui, a gente também pode deduzir qual que é a carga desse carinha. Aí, o que eu vou fazer para deduzir a carga? Ó? Mesma coisa, ó. Eu vou fazer aqui, identificar os números. Eu tenho aqui um 1, certo? Omitido. Ah, e aqui eu também tenho o 1. Por que eu sei que aqui eu tenho 1? Pelo seguinte, pessoal. Porque às vezes, deixa eu ver aqui. Olha nessa fórmula aqui, ó. AL SO4 3. Então, ó, esse 3, que é o índice, ele está multiplicando não somente o oxigênio, ele está multiplicando o todo o íon poliatômico, certo? Então, é o conjunto que está sendo multiplicado. Aqui, esse 1, ele está valendo para o conjunto aqui do SO4, beleza? Então, da mesma forma, ó, vamos lá deduzir? Então, aqui, ó, eu tenho aqui o SO4 e quero deduzir qual que é a carga desse cara. Então, vou fazer o escorregador ao contrário. Subir o 1 e subo o 1 aqui também. Ca 1 SO 4 1. Mas eu vou lembrar de uma coisa, galera. Lembra lá, o cálcio. Vamos lembrar? Será que esse escorregador vai dar certo sempre, sempre? Vamos lá, vamos analisar. Vamos lembrar comigo, ó. O cálcio, ele é morador da 2A. Certo? Ele é morador da 2A. Beleza. Se ele é morador da 2A, então eu sei que quem mora na 2A tem sempre carga 2 mais. Então, jovem, anote isso aí, tá? Quem mora na 2A tem carga 2 mais. E da mesma forma, quem mora na 1A tem carga mais 1. Sempre, tá? Eu falo aqui de inox fixo, beleza? Então, aqui já estaria errado pela nossa regrinha do carregador. Aí eu tenho que fazer um pequeno ajuste. E que pequeno ajuste é esse? Ó, vamos lembrar aqui, ó, a regra do escorregador original. Vou apagar isso aqui. E lembrar a regra do escorregador original. Qual que era? Ó? Aqui eu tinha Ca 2 mais SO4 2 menos. Certo? Aí eu faço escorregador. Escorrego para cá e escorrego para cá. Isso, teoricamente, ia ficar o quê? Ia ficar Ca2 SO, entre parênteses aqui, ficou feio, vou fazer de novo aqui. SO4 2 também, certo? O que eu faço? Não vou deixar, como eu tenho dois números iguais aqui, eu simplifico, certo? Simplifico como? Dividindo todo mundo por 2. Então, vai ficar Ca SO4. Então, o que aconteceu, pessoal? Quando eu vou fazer o contrário aqui, eu não sei desse passo da simplificação. E qual informação que eu vou usar aqui? Eu vou lembrar de quê? Eu vou lembrar da carga do Ca. O cálcio é morador da 2A, certo? Então, ele tem, provavelmente, ó, o cálcio, ele tem carga
2 mais, e o SO4, para dar certo, ó, como teria o passo da simplificação ao contrário, ele também tem que ter carga. Mas só que vai ser o contrário, né? 2 menos. Então, só não vou pular aqui, só não vou pular porque você pode estar com uma dúvida aqui na questão do sinal. Vamos deduzir o sinal ao contrário aqui, para vocês chegarem a essa informação. Veja bem, o cálcio. Qual que é a carga que o cálcio vai assumir? Positiva ou negativa? Lembrando que o cálcio ele é um metal. Metal, no geral, é eletropositivo. Então, eu vou colocar o quê? Sinalzinho mais. Se ele é o mais, o outro companheiro dele tem que ser o quê? O menos, certo? Então, já deduzi, então, as duas cargas do nosso aqui, essa formulazinha aqui, tá? Beleza, pessoal. Então, voltando agora para o livro. Vamos lá, voltar para o livro. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o SO4 aqui, que o nome desse cara é sulfato, e tem esse SO3, que o nome desse cara aqui é sulfito. Beleza? Então, perceba que eles são parecidos, mas eles têm nomes diferentes, ok? O nome do ânion. Aqui, alguns é saber mesmo, tá? Com o passar do tempo, quando vocês vão estudando, principalmente quem for trabalhar nessa área, por exemplo, agrária, você vai perceber que vocês falam muito de fosfato, sulfato, sulfito. Essa parte da química para agrárias é importante também para quem vai fazer a área de química mesmo, engenharias, também é importante. Vão aprender bastante sobre isso. Sobre isso não vai ser familiar, sabe? É tipo assim, quando você entra numa turma nova, você não sabe o nome de todo mundo no começo, mas com o passar do tempo você vai se familiarizando, né? Então, aquelas 30, 40 pessoas que você não conhecia, de repente você sabe o nome de todo mundo. Por quê? Porque você é familiar com elas. Da mesma forma que vai ser com esses carinhas aqui, tá? Então, beleza. Então, aqui eu vou colocar o nome do ânion, que vai terminar ou com ito ou com ato, de o nome do cátion, certo? Lembrando que, galera, que aqui também vale a regra, ó. Se eu tenho, como eu falei alguns minutos atrás, se eu tenho aqui, pessoal, um cátion que possui 2 NOx diferentes, como é o caso do ferro, aí eu preciso colocar as duas informações, o nome do ânion e também uma informação extra, que tem duas formas de fazer, como eu expliquei aqui agorinha mesmo, o NOx também do cátion, né, que vai ser, no geral, quase sempre, né, vai ser o metal aqui ligado. Aí vai ser ou sulfato de ferro, entre aspas, entre parênteses, perdão, o NOx, né, do metal, ou pela aquela outra forma, com a terminação oso ou i. Aquele mesma coisinha que eu ensinei para vocês agora. Beleza? Tranquilo, galera? Então, isso aqui já foi explicado. Eu creio que está bem tranquilinho aqui para nós. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os outros sais, tá? Porque, às vezes, pessoal, você pode perceber o seguinte, ó. Que eu posso ter alguns sais que eles ainda têm H na fórmula ou eles têm OH na fórmula, que são aquele caso de como eu expliquei na aula passada, de neutralização parcial, certo? Que também acontece. Então, primeiramente, ó, vamos falar aqui dos sais que ainda têm um H remanescente, certo? Como é que é dado nome a eles? Muito tranquilo, tá? Vamos lá. Veja bem, ó, o nome desse ânion aqui, só apagar aqui tudo, ó, o nome desse ânion, a gente acabou de aprender que é sulfato, certo? Então, quando eu coloco aqui o H remanescente, ó, um H, esse sulfato, ele simplesmente eu faço o quê? Eu coloco a palavrinha hidrogênio na frente. Então, vai ser o hidrogênio sulfato. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui é o sulfeto. Certo? Então, como eu tenho um H remanescente, vai ser o quê? Hidrogênio sulfeto.
E como é que eu dou o nome ao sal como um todo? Da mesma forma, ó, o nome do ânion, que no caso aqui vai ser o hidrogênio sulfato, ou no outro caso, hidrogênio sulfeto, de alguma coisa. E esse D vai ser quem? D, o nome do cátion ligado. Nesse caso, de sódio. Beleza? Agora, e para o caso dos sais que ainda tem OH na fórmula remanescente? Aqui, galera, é muito tranquilo. Ó. Olha só, aqui eu tenho Ca, OH, Cl, certo? Então, ó, aqui eu tenho um cloreto, certo? Como eu tenho OH na frente, eu vou colocar a palavrinha hidroxi. Beleza, então esse aqui o ânion vai se chamar, então, esse todo aqui vai se chamar hidroxicloreto. Mas quem que eu tenho de cátion? O cálcio, então vai ser o hidroxicloreto de cálcio. Beleza? Tranquilo? Beleza, galera. Agora só dar uma complicadinha aqui, mas você vai ver que é tranquilo, ó. Que é o caso dos sais duplos ou mistos. Então, lembrando que é aqueles sais que têm ou dois cátions ou dois ânions, certo? Então, como é que eu faço? Ó? Primeiramente, ó, se eu tenho dois cátions, o que eu vou fazer aqui? Ó? Ânions, né? Perdão. Primeiro, vou seguir a ordem aqui. Então, aqui eu tenho dois ânions, ó, o cloreto e o íon hipoclorito, certo? Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois e, de preferência, eu coloco aqui em ordem alfabética. Ó. Então, vai ser hipoclorito, cloreto. Agora, quem que eu tenho acompanhando? O cátion cálcio, de cálcio. Viu? Tranquilo, né? Beleza. E agora aqui, ó, eu tenho dois cátions. Beleza, eu tenho cátion. Eu tenho esse cátion, sódio, e tenho esse cátion, lítio. Beleza? E eles estão combinados com o íon sulfato. Então, vai ser sulfato, coloca a palavrinha duplo, de sódio e lítio. Beleza? Tranquilo? Ok, galera. Então, aqui é uma outra forma. Alguns detalhezinhos. E, por fim, galera, falta falar dos benditos sais hidratados. Eu preciso informar quantas águas de hidratação eu tenho no nome. Aqui, ó, é tranquilo, pessoal. Então, eu vou dar o nome normal. E o que eu faço? Ó? Depois que eu dou o nome normal, eu informo aqui quantas águas de hidratação eu tenho. Vamos lá fazer? Ó? Por exemplo, aqui, ó, o nome desse carinha é sulfato de cobre. Então, eu dou o nome sulfato de cobre. Esse sulfato de cobre tem esse pontinho que indica água de hidratação, 5 águas de hidratação. Vamos lembrar? Quando o Brasil foi 5 vezes campeão na Copa Mundial, vai ser o quê? Penta, certo? Não é pentacampeão? Então, vai ser penta hidratado, ou seja, com 5 águas. Beleza? E quando tiver quando for 7 vezes campeão, aí vai ser hepta, certo? Então, vai ser hepta hidratado, porque tem 7 águas de hidratação na fórmula. Nesse caso aqui era o sulfato de zinco. Então, o sulfato de zinco, hepta hidratado. Ok? Tranquilo? Beleza, galera. Então, ó, como eu falei para vocês, eu tenho alguns nomes, né, que eu tenho que me familiarizar, mas não se preocupe. Alguns são os mais frequentes, outros menos. Vou colocar aqui os mais frequentes como estrela para ajudar vocês, tá? Para vestibulares. Então, vamos lá. Ó. Esses aqui são muito importantes. Ó. Fluoreto, cloreto, brometo são importantes. Então, vou colocar aqui este, para só um cheque aqui. Este. Iodeto também cai muito. Esse cai muito, tá? Hipoclorito. Certo? Clorato, perclorato e iodato não é tão frequente. Esse aqui é importante, ó, porque eu tenho um carinho especial, que é o NaClO, que é
o hipoclorito de sódio, que é o componente principal da água sanitária. Por isso que cai muito em prova esse carinha aqui. Agora, continuando aqui, ó. Cianeto, que é o mais importante, e tenho aqui o cianato, acetato nem tanto, e esse aqui, o carbonato, é importante, tá? Cai muito. Ferrocianato e ferrocianeto. Esses dois, o nitrito e o nitrato, são importantes, tá? Eles são importantes, principalmente se você lembrar do ciclo do nitrogênio, que é um conteúdo lá da biologia, você vê lá, conversão de nitrito, de nitrato, aquelas coisas lá de ciclo do nitrogênio, tá? Mas eles são dois carinhas importantes, bastante aí, beleza? Vou apagar aqui que eu vou continuar no próximo quadro aqui. Vamos lá. Agora, do fósforo. Fósforo. Esse aqui, ó, o fosfato é o mais importante deles, tá? Lembrando que essa palavra orto, ela é opcional. Na verdade, ela seria bom que ela sempre fosse falada, mas no geral ela nunca vem falada para nós. Ela vem simplesmente fosfato, que é o PO4 3-, que é o mais importante. Agora, do enxofre. Do enxofre eu tenho vários caras importantes, que é o sulfeto. O sulfito, ele não é tanto, mas pode colocar ele aí. Mas o muito importante, colocar estrela, é o sulfato. O sulfato cai bastante, tá? Muita questão de sulfato. Aluminato, cromato, de cromato. Esse de cromato é importante, tá? Hidreto, hidróxido, manganato, óxido, permanganato. Esse aqui também é o permanganato também. Peróxido, nós vamos aprender mais adiante sobre ele, e o zionato. Então aqui coloquei só os mais dos mais aqui. Beleza. Para esse conteúdo relevantes, né? Agora, esses hidrogenados, qual que é o mais importante deles? É um só, que é esse cara aqui, ó. Ele é monohidrogenado. Então, ele fala hidrogênio, se lembrar, esse aqui é o carbonato, ó. Então, vai ser hidrogênio ou carbonato. Mas, no geral, ele tem um nome de tradição que era errado, mas com o passar do tempo, ele perpetuou. Ele é chamado de bicarbonato. Se ele fosse bicarbonato, ele seria 2 vezes carbonato, né? Mas, ele, na realidade, o nome certinho dele é hidrogênio carbonato. Você tem um hidrogênio aqui. Ele é importante porque, ó, essa fórmula aqui, Na, ficou feio, mas é um Na, tá? Vou escrever aqui embaixo. NaHCO3. Esse aqui é o hidrogênio carbonato de sódio, ou bicarbonato de sódio, que é aquele negocinho lá que você usa para acabar com a azia, ok? Então, ele cai bastante também. Beleza, galera. Agora mais algum comentário aqui importante fazer. Tabela de cátions. Cátions não tem grandes segredos, não. Ó. Metais alcalinos tem carga mais 1, como eu comentei para vocês. Carga mais 1 para metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Metais alcalinos terrosos tem carga mais 2. Magnésio, cássio, estrôncio, bário, rádio. Alguns outros importantes. Eu já coloquei naquela outra aula que eu relancei, tem alguns lá. Eu coloquei só, acho que o alumínio que eu coloquei. Mas também é importante a prata, cai muito, e o zinco. São outros metais importantes. Essa tabela aqui, ó, de saber mesmo, que precisa, ó, é saber que metais alcalinos tem carga mais 1, metais alcalinos terrosos tem carga mais 2, outros metais, aqui é saber, tá? Prata mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3, certo? E saber também, ó, que o amônio tem carga mais 1, o nome dele também.
Nesse caso aqui, são alguns cátions que eles não têm metais, né? Porque o amônio, por exemplo, ó, o nitrogênio é um metal, o hidrogênio, obviamente, é um metal, certo? Então, aqui é bem isso aqui mesmo. Beleza, galera. Nós falamos. E tem aqueles NOx variáveis, pessoal, com mais valência. Aqui não precisa decorar, não, tá? Na realidade, o que eu quero que vocês lembrem? De como obter essa carga. Ó. Como é que você obtém esse 2, esse 1? Galera, é lembrar que a partir da fórmula, certo? Então, faço escorrega invertido. Escreve aí, escorrega invertido. Você vai lembrar. Você vai fazer o escorrega invertido e vai deduzir essa fórmula. Porque vai lembrar o nome aqui, todos os NOx do ferro, todos os NOx do chumbo, todos os NOx aqui do estanho. Complicado, né? Você ter memória para isso tudo. Então, eu acho mais fácil você deduzir essa fórmula. Beleza? Aqui vai falar um pouco... Beleza. Nesse ponto, nós encerramos aqui nomenclatura. Tá bom? Então, nomenclatura se acabou. Ok? Aqui ele vai falar um pouquinho mais sobre como obter a carga. Nada do que a gente já falou, né? Que é regra do escorregador. E a gente aqui já explicou bem explicadinho essas coisas aqui, para nós já estar mamão com açúcar, certo? Descer a carga. E só para encerrar esse capítulo, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre alguns sais importantes, que são alguns sais que são relevantes para nós. São o quê? Principais aplicações, ó, cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Aí ele fala algumas informações aqui, não precisa se preocupar. É o que salga a comida, ele é utilizado como conservante. Vamos lembrar onde? Por exemplo, ó, na carne de sol. A carne de sol ela pode ficar fora da geladeira, certo? Mas por que ela pode ficar fora da geladeira? Porque ela tem um processo de conservação baseado com esse uso desse sal, que é o cloreto de sódio. E por isso que ela pode ser usada. Certo? Então, o cloreto de sódio é um exemplo aí. Vamos ver mais outro. Essas informações a mais, é saber quem é o cara. Nitrato de sódio, que é utilizado em fertilizante e também em fabricação de pólvora. Carbonato de sódio, ele que é utilizado para fabricar barrilha leve. Mas aqui não é tão importante, porque barrilha leve é uma substância utilizada no tratamento de água. Então, como tem muita informação, vou filtrar um pouquinho aqui para vocês, tá? Então, passa uma estrelinha lá no cloreto de sódio. Esse aqui não é tanto, esse aqui não é tanto. Esse aqui o bicarbonato de sódio aquele antiácido que eu falei para vocês. Certo? Só descer aqui. Lembrar que ele é utilizado principalmente como antiácido, como eu expliquei para vocês. E, além disso, é importante falar também, galera, que aquele porémzinho, que ele tem um nome comercial, que é o bicarbonato de sódio, mas o nome original dele é hidrogenocarbonato de sódio, pela nomenclatura, certo? Mas que esse nome se perpetuou. Tá? E esse aqui também é importante por uma questão de saúde pública, fluoreto de sódio. Na verdade, o íon fluoreto é o importante. Então, marque o íon fluoreto como importante porque ele é adicionado em pastas dentais, porque ele diminui por razões lá de dentista. Agora, ele é acrescentado na pasta dental, ok? O flúor. E o flúor também, ele atua como ele inibe um pouco a questão das cáries, tá? E aqui uma estrelona pode marcar bem forte o hipoclorito de sódio. Como eu falei para vocês, ele é usado muito
na água sanitária. É um importante desinfetante, ok? Então, isso aqui na água vai liberar. Isso aqui na água, deixa eu ver se já tem aqui a fórmula para nós. Não tem. Isso aqui na água vai liberar o quê? Ó, isso aqui vai liberar Cl, O menos, mais, Na mais. Esse íon aqui, ó, ele é bactericida. Ele mata as bactérias e virucida também. Ele mata os vírus. Então, por isso que ele é útil para matar vírus de superfície. Um porém. Qual que é o porém? Ele é tóxico, ok? Então, vapores de água sanitária, eles são muito irritantes, principalmente para nossas vias aéreas e pode causar também intoxicação por cloro. Então, algumas observações. O uso do cloro deve ser feito com cautela. Primeiro, sempre que você tiver um uso muito constante, além disso, por exemplo, onde você vai limpar uma casa com um banheiro com cloro, vai ficar 1 hora limpando o banheiro, duas coisas. A primeira delas, se esse banheiro é um ambiente fechado, onde esse cloro vai estar volatilizado lá no ambiente, você tem que tomar um cuidado de abrir as janelas, abrir a porta para quê? Para esse gás que é tóxico, irritante para suas vias aéreas, sair, certo? Ventilar e ser levado para fora. Um outro cuidado, usar luvas. Por que usar luvas? Porque quando você usa luvas, você inibe a irritação da sua pele também. A sua pele ela é irritada pelo cloro. Então, se você usa muito esse material para fazer limpeza, você pode, muitas das vezes, prejudicar a saúde da sua pele. Outra informação importante, que mais quer falar? Não, por enquanto é só. O cloro é esses cuidados que você deve tomar. Na hora de inalar, cuidados com inalação, você deve evitar ao máximo, sempre utilizar em ambientes arejados e também deve usar luvas. O que eu ia falar? Tem que tomar cuidado também porque esse material corrói muito, essa substância corrói alguns materiais. Como, por exemplo, se você usa muita água sanitária em alguns metais, você vai perceber, por exemplo, você gosta de limpar, vai fazer asepsia lá para eliminar o coronavírus, por exemplo, do seu cadeado. Você abriu a chave lá e passou na sua chave. Você vai perceber que, com o passar do tempo, aquela chave vai oxidar muito rapidamente. Por quê? Porque o cloro é um agente oxidante, tá? Mas eu falei um tanto de informação importante. Se você tem dificuldade para guardar tudo que eu falei agora, guarde uma coisa, que é o nome desse cara, hipoclorito de sódio, e o uso, que é para desinfecção, tá? Então, a título de prova, uma coisa que não pode esquecer é que quem é e para que ele serve. E se você usa muito no seu dia a dia ou quer instruir alguém, fale os cuidados que você deve ter a utilizar também, que é importante. Beleza? Tranquilo, galera. Agora, falar um pouquinho sobre o carbonato de cálcio. Esse aqui é um pouquinho importante. Ele é um pouquinho importante porque ele é utilizado principalmente na fabricação de cimento. Carbonato de cálcio é o CaCl3, ele não é tão importante assim. Fosfato de cálcio também é um carinha aí que é às vezes citado principalmente por questões de fertilizantes, como os superfosfatos e os hiperfosfatos. Quem são? Essas são outras fórmulas, tá? Esse aqui é o fosfato de cálcio, tem a fórmula do superfosfato e a fórmula do hiperfosfato, mas não se preocupe com isso aqui agora, que essa informação é um pouquinho mais avançada. E o sulfato de cálcio, que também não são tão importantes assim a título de prova. É utilizado na fabricação de giz, na forma de gesso, formações mais de curiosidade. Ok? Pessoal, eu acho que eu já falei bastante. Vamos só encerrar aqui. Falar um pouquinho sobre os hidretos, porque a gente já acaba esse capítulo de uma vez por todas. Então, os hidretos.
Galera, nós falamos bastante a parte de sais. Quem são os hidretos? Galera, hidretos são, na realidade, um outro tipo de substância que tem dois elementos. Um deles vai ser o hidrogênio, certo? E o outro pode ser tanto um cátion quanto um ânion. Vou falar isso por quê? Olha só, perceba o seguinte aqui. Dois hidretos. Eu tenho um hidreto aqui que tem um cátion e um hidreto que tem um ânion. Primeiramente, da fórmula, como é que eu sei que um tem um cátion e um tem um ânion? Porque na fórmula, galera, é padronizado que o cátion vem antes. Ó. Aqui eu tenho o Na vem antes, ele é o cátion, certo? Informação útil, né? E aqui eu tenho o hidrogênio antes. Então, o hidrogênio vai ser o cátion, certo? Agora, vamos lá. Como é que eu sei que o sódio é positivo? Lembrando que ele é morador da 1A. Quem mora na 1A tem sempre carga mais 1. Beleza? Então, primeira colocação interessante. Ó, qual que é a carga do hidrogênio? Ela tem que ser negativa. Doideira, né? Hidrogênio com carga negativa. Acontece. É o caso dos hidretos. Beleza? Agora, é uma exceção da exceção, né? Uma situação muito específica. E aqui eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio combinado com cloro. O cloro, ele é um ametal, carga negativa, logo o hidrogênio vai ter carga positiva. Beleza? Tranquilo, ó. Então, beleza, vamos lá. Classificação dos hidretos. Os hidretos podem ser classificados como hidretos metálicos, primeiramente, ou hidretos iônicos. Por que hidretos metálicos ou hidretos iônicos? Vamos lá, trabalhar essa informação. Por que hidreto metálico ou iônico? Primeiramente, como eu tenho um metal, é o hidreto metálico, porque eu tenho metal na forma. Ok? Além disso, ó, por que eu posso chamar de hidreto iônico? Porque lembramos que o hidrogênio e um metal, eles têm cargas muito diferentes. Então, lembra lá de ligação iônica? Quando é que eu vou ter ligação iônica? Quando eu tenho um metal ligado a um ametal ou um metal ligado ao hidrogênio. Nesse caso aqui, nós vimos vários exemplos de metal ligado a metal. Agora vemos um exemplo de metal ligado a hidrogênio, certo? Que são os hidretos metálicos. E os hidretos metálicos são compostos iônicos, por isso que eu falo de hidretos iônicos, certo? Informação que a gente aprendeu agorinha. Como o metal, no geral, ele tem carga positiva, certo? Então, ó, o hidrogênio resta para ele ter o quê? Ter carga negativa, certo? Então, por isso que os hidretos metálicos, ou também chamados hidretos iônicos, o hidrogênio vai ter carga menos 1, ok? Beleza. Aqui ele fala que vai sobre reação, mas essa informação é útil. Eles são muito reativos, mas não é uma informação que vai ser muito frequente em prova, certo? Mas eles são extremamente reativos, eles sofrem reação com muita velocidade, o que pode ser perigoso. E agora vamos falar outra informação importante, que são os outros tipos de hidreto. Quais são os outros tipos? São os hidretos ametálicos, que são os hidretos moleculares. Como é que eu vou lembrar disso? Ó, compostos moleculares, eu tenho metal, eu tenho ametal ligado a ametal, ou eu posso ter o segundo caso, que é hidrogênio ligado a metal, que é o caso aqui, certo? Molecular. Beleza, ligação covalente, ó. Ligação covalente. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, ó, aqui eu tenho o flúor. O flúor é um metal e eu tenho hidrogênio. É a segunda opção aqui, certo? Composto que faz ligação covalente é um composto molecular. Composto molecular, hidretos moleculares, certo? Ametálicos. E qual que é a carga no nitrogênio?
Nitrogênio vai ter carga mais 1, porque o ametal ele tem carga negativa, certo? Então, outra informação aí relevante para nós, beleza? Aí eu vou falar aqui informações a mais, que os hidretos covalentes ou hidretos moleculares são ácidos diarrênios e coisas afins, ou base, certo? Base por quê? Por exemplo, CH4 aqui, H2O, é um composto que pode ser, é um fósforo, pode ser tanto um quanto o outro. Mas o mais importante que você tem que aprender é quem é o hidreto, que eu vou ter hidreto iônico e hidreto covalente, hidreto molecular, certo? Distinguir os dois. Então, isso aqui é um basicão, tá? O basicão é o que tem que ficar para vocês. Outras informações também são relevantes. Ah, e esse negócio da carga do -1 e do +1, tem que saber, tá? Que nos hidretos iônicos é -1 e que nos hidretos moleculares é +1. Beleza? Então é isso, galera. Nós encerramos o capítulo. Façam praticando desse capítulo e nós corrigiremos juntos. Beleza? Forte abraço. Fiquem com Deus.